Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Aqui é a irmã Gerlene, da cidade de Caldas Novas, Goiás. Hoje é 19/4/2020. Estarei relatando aqui mais um sonho que Deus me deu para os irmãos. Esse sonho já tem 4 anos, mas antes estarei passando para os irmãos algo que aconteceu comigo, que Deus requereu de mim para um propósito. E eu tinha que ser um exemplo para isso. Eu fui criada na sã doutrina, seguia todos os padrões da minha igreja que eram determinadas. Na minha idade de 21 anos, começaram a nascer fios de cabelos brancos, mas eu não importava tanto porque ficava por baixo. Mas quando eu cheguei aos 35 anos, começaram a sair fios de cabelos brancos nas laterais e na frente. Então eu comecei a pintar e manter a cor do meu cabelo. Os meus cabelos eram grandes, bem abaixo da cintura. Eu passei também a cortá-los e arrumar a sobrancelha. Essa era a minha maior vaidade, irmãos. A minha preocupação era só os meus cabelos. Eu não usava joias, nem pintava unha. Para mim, usar maquiagem era só dias de festa, um casamento, um aniversário. E a maquiagem que eu usava não era pesada, era leve. Mas eu não sentia bem por estar assim. E eu não entendia que já era o agir de Deus em minha vida. Era para mim estar feliz, mas eu me sentia triste, angustiada. Eu pensava, se não era pecado, por que me sentia assim? Também tinha mudado as minhas vestes. Eu estava usando calça jeans, blusa e vestido sem manga. As minhas roupas antes eram abaixo do joelho ou longas. Passei a usar em cima do joelho e Deus então começou a cobrar de mim, pedindo que eu mudasse. O Senhor não me queria desse jeito como eu estava. Deus usou vários vasos dele para falar comigo, mas eu sempre olhava para os outros. Eu olhava para profetas, eu olhava para cantoras e lideranças. E eu não aceitava. E eu cheguei a perguntar para Deus, mas o que está acontecendo? Por que eu? Todo mundo pode e eu não posso. E eu continuei. Um certo dia, eu fui ao salão, cortei meu cabelo e pintei. Arrumei as sobrancelhas. Isso era 4 horas da tarde. Quando cheguei em casa, fui direto para o quarto. Deitei um pouquinho de barriga para cima, joguei os meus cabelos para baixo, para os pés da cama. Olha, irmãos, quando eu comecei a cochilar, eu senti uma mão grande com unhas pontudas alisar os meus cabelos. Os dedos entravam em meus cabelos abaixo da minha cabeça, ia descendo até as pontas e começava de novo. E quando aquela mão chegava nas pontas, esperava alguns segundos, parecia me dizer, cadê o restante do seu cabelo? Irmãos, aquela mão não era do Senhor Jesus. Eu senti a presença demoníaca ali. Eu estava acordada, mas fiquei com medo de abrir meus olhos naquele momento e ver aquela coisa. Então eu me virei de lado, sem abrir os olhos. Tomei coragem, levantei e contei para minha família. Então resolvi obedecer o Senhor Jesus. Meus cabelos começaram a ficar brancos. Comecei a ficar incomodada quando as pessoas que chegavam para conversar comigo e não olhavam nos meus olhos, eram diretamente nos meus cabelos. Mas aí eu pensei, um dia eles irão acostumar e vão parar. Mas um certo dia estava saindo de um culto e quando cheguei na porta tinha 2 irmãs conversando. E uma delas me olhou de baixo para cima bem devagar e olhou, foi até os meus cabelos e depois olhou bem nos meus olhos. Não precisou ela falar nada, o seu olhar me disse tudo. E fiquei arrasada e triste. Naquela noite, eu decidi a voltar a pintar os meus cabelos. O Senhor Jesus começou de novo a me cobrar, mas não adiantaria eu só parar. Eu tinha que ser liberta, e liberta de dentro para fora. Então comecei a pedir a Deus para Ele me ajudar a ser o que Ele queria que eu fosse, para mim aceitar o propósito dEle na minha vida. E através desta busca, o Senhor me disse, filha, eu não te quero como as mulheres do mundo. Fiquei preocupada com essa comparação. O Senhor me deu um outro sonho. Nesse sonho, eu sabia que era um sinal da vinda de Jesus. Neste sonho, irmãos, eu estava em minha casa, senti uma aflição muito grande. Resolvi procurar a minha pastora. De repente, encontro com ela perto da rua da minha casa. Ela estava apressada. Eu pedi para ela só 1 minuto. E quando eu comecei a falar com ela, irmãos, apareceu no céu um planeta gigante. Ele estava saindo de baixo para cima, assim como o nascer do sol. Mas ele era gigantesco, parecia que ia cobrir todo o céu. A cor dele era amarelo, mais escuro que o do sol, todo rachado, irmãos. Eu não dava conta mais de ficar com a cabeça levantada, porque de todo jeito que eu olhava eu via ele. Comecei a tremer
e as minhas pernas começaram a ficar bambas. Parecia que eu não ia dar conta mais de ficar em pé, e acordei desta forma. Olha, irmãos, eu fiquei dias pensando nesse sonho e angustiada. Decidi novamente a fazer a vontade de Deus. Procurei a minha pastora e consertei a minha vida perante Deus. Vou falar para os irmãos, não foi fácil, mas Deus me deu a vitória. Hoje sou liberta pelo poder do sangue de Jesus. Hoje tenho vergonha das roupas que eu usava. Aceitei os meus cabelos brancos, não tenho mais vergonha. Troquei as minhas vestes, ainda não está da forma que o Senhor quer. Para mim vestir as roupas que agrada a Deus, eu tenho que mandar fazer. Deus não está agradando da forma que as servas do Senhor estão se vestindo e se comportando. A palavra do Senhor diz que temos que ser simples como a pomba. Não devemos sair por aí chamando a atenção dos homens, mostrando o nosso corpo na sensualidade, fazendo nossos irmãos tropeçarem. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se o nosso corpo é templo, não podemos usá-lo para fazer alguém tropeçar. O Senhor não nos aceita com nenhuma vaidade. A nossa aparência tem que ser a aparência de Cristo. A Bíblia nos diz em Mateus 5, versículo 13 ao 15: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Para nós termos uma vida santa com o Senhor, temos que afastarmos da vaidade. O Senhor não nos aceita assim. Ele não nos criou assim. Aparentemente não estamos tendo diferença das pessoas do mundo. A maquiagem é uma enganação. O nome já diz, maquiagem. E ao usá-la, estamos maquiando a criação de Deus. Tudo o que acrescentamos em nosso corpo, estamos desfazendo da criação de Deus. Os cuidados para o nosso corpo é estarmos limpos por dentro e por fora e cuidar da nossa saúde. O que adianta andarmos todas pintadas, bem produzidas, como dizem por aí? Só basta Deus apontar o dedo para nós e nós passamos a feder ainda em vida. Quem cuida de nós é o Senhor. Ele é o nosso zelador. Tudo o que acontece em nossas vidas é permissão dele. Vamos estar fazendo a vontade do Senhor, matando a carne e alimentando o espírito. Quando nós mudamos ou acrescentamos alguma coisa em nosso corpo, estamos adulterando a criação de Deus. O Senhor está requerendo de nós, como servos e servas do Senhor, a santidade, a santificação. A igreja do Senhor irá passar por uma purificação antes do arrebatamento. Deus quer uma igreja santa, sem mácula. Estarei deixando aqui na palavra do Senhor para os irmãos lerem e meditarem. Aos Romanos, capítulo 8, e a 2 Coríntios 6, versículo 11 ao 18, Isaías 3, versículo 16 ao 26, 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 5, em Provérbios 4 estarei lendo, versículo 20 ao 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que se acham, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em vossos corações. Amém. O Senhor vos abençoe.